EBD Adultos, aula 2, gravando. Bom dia, meus irmãos. Carlos, novamente, para darmos continuidade ao tema Desafio e Lutas Atuais do Cristão. Senhor Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nós te agradecemos pelas bênçãos, porque podemos dizer em alto e bom som que até aqui o Senhor nos tem conduzido em vitórias. E nós te somos muito gratos por isso. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos receber, entender e, como diz a palavra de Deus, praticar o que o Senhor nos está demonstrando. Dá-nos também uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, a nossa aula é a salvação e a nossa vida natural. Na aula anterior, num rápido resumo, nós vimos que salvação é o ato de nós convidarmos Jesus Cristo a entrar na nossa vida, ser o nosso único Senhor e Salvador, e através desse ato nós passarmos a desfrutar da vida eterna com Deus. Portanto, essa é uma primeira conclusão importante. Você não tem dúvida sobre quem você é e para onde você vai. Você não tem dúvida. Você é filho de Deus. Não é criação só de Deus. Você agora é filho de Deus e você vai para a eternidade com Deus. Quem que está dizendo isso para você? A palavra sagrada de Deus, o Evangelho, a Bíblia. Não tem erro. Muito bem. Você, de posse dessa certeza, você inicia agora um processo de santificação, que vai alterar profundamente muitos conceitos e critérios de ação, critérios de pensamento que você trazia até então. Eu estou falando você, mas é para nós todos. Eu posso até falar que é para mim. Então, eu vou te dizer uma coisa. Um domingo eu estava em casa na ociosidade dominical. Aliás, era o sábado, ociosidade sabatina. Um cunhado meu de São José dos Campos me convidou para ir com ele numa igreja batista em Vinhedo, que haveria uma palestra de um pastor de uma igreja batista de São Paulo. Eu fui. Esse pastor da igreja de São Paulo chama Ziel Machado, e é ele que eu vou citar agora, porque com ele eu aprendi uma coisa muito importante. Até essa palavra dele, eu pretendia trabalhar para Jesus Cristo, trabalhar para Deus. Depois da palavra dele, eu mudei um pouco. Ele disse o seguinte: que nós deveríamos nos esforçar para trabalhar com Deus e não para Deus. Trabalhar com Deus significa que num projeto que Deus tem, nós somos auxiliares dele, estamos trabalhando junto com ele, naquele projeto dele, de Deus. Então ele sugeriu que na nossa oração deveria ser mais ou menos assim, ó: Senhor Deus, eu estou vendo uma situação desagradável, uma situação errada, e eu gostaria de interferir naquela situação, pedir para o Senhor interferir na vida daquele casal, cessar a briga entre eles, cessar a briga entre os filhos. Então ele pediu, o pastor Ziel Machado sugere que a gente, ao orar, ora assim: Senhor, eu estou vendo aquela situação desagradável. Então eu quero pedir para o Senhor que o Senhor manifeste para mim qual é o seu plano naquela situação desagradável e qual é o papel que o Senhor tem reservado para mim, para eu poder agir junto com o Senhor em seu nome naquela situação, para que o seu plano
se realize na vida deles e não o meu plano. Isso mudou completamente, porque logo em seguida você vê que em Eclesiastes, você vê que Deus manda dizer que na nossa vida, no nosso cotidiano, há tempo para tudo. Há tempo para construir, há tempo para derribar, há tempo para calar, há tempo para falar, há tempo para plantar, enfim. E uma chave para coroar isso, Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se nós aprendermos dentro desse processo de salvação, processo de santificação, se nós aprendermos dentro desse processo de santificação a recorrer a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, coisa que nós nunca fizemos, nós aprendemos a ser completamente independentes, completamente sozinhos nas nossas atitudes. Agora nós estamos sendo chamados por Jesus a sermos dependentes dele, Jesus Cristo, em tudo. Então eu vou te dar um exemplo meu pessoal. Eu, de uns tempos para cá, fui sendo assim, obrigado a ajudar lá em casa nas compras de supermercado, coisa que eu até uns anos atrás eu detestava fazer. Mas tive que me transformar. E logo nos primórdios assim, eu estava naquela geladeira de verduras e tal, né? E até eu descobri qual era aquela que estava na lista, porque eu vou com uma lista lá, né? Tem que cumprir aquela lista. Então, aí eu achei lá a verdura e fui pegando a primeira que tinha lá. Do meu lado tinha uma senhora com a filha. Aí a filha virou para a senhora e falou assim: ô mãe, que alface horrível que está ali, era a que eu estava pegando. Na hora eu larguei a alface lá e falei: não vou levar. Eu não sabia nada, eu não sabia selecionar as coisas, fui aprendendo. E o que eu faço hoje? Hoje é assim, ó, eu chego na banca de tomate, na banca de cebola, na banca de batata, na banca de laranja, onde for, e peço ajuda a Deus. Senhor, eu vou pegar, o Senhor vai me conduzir para eu pegar só o tomate bom. E aí eu guardo, chego em casa, entrego para minha mulher e pergunto para ela: vê se tem algum tomate ruim aí. Você já sabe a resposta. Então eu peço essa ajuda a Deus. Vou te dar um outro exemplo. O pastor Dallas Willard, americano, ele é sociólogo, psicólogo também e tal, e foi chamado a dar umas palestras num curso de pós-graduação de uma universidade norte-americana confessional. Ele não falou qual era a confissão, se era presbiteriana, batista, o que for. Era um curso de pós-graduação, ele foi convidado a dar uma série de palestras num fim de semana. Então então tinham lá cristãos, estudantes para defender tese de mestrado, de doutoramento, estudando profundamente em ciências, engenharia, medicina, direito, etc. Todas as áreas, comportamento, sociologia e tal. Ali na primeira palestra, ele desenvolvendo o tema da presença de Jesus e da confiança que a gente demonstrava em Jesus, ele fez a seguinte pergunta para aquelas pessoas: vocês que estão aí desenvolvendo teses, eu quero perguntar para vocês que são integrantes de igrejas confessionais, quero perguntar para vocês: quem de vocês convidou Jesus Cristo para te ajudar na
a escrever sua tese ou a sua dissertação de mestrado? Quem de vocês considerou Jesus Cristo conhecedor do seu tema suficientemente importante para poder te ajudar na defesa de uma tese de mestrado, uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado? Para surpresa dele, no meio daqueles cristãos, nenhum chamou Jesus para ajudá-lo na sua tarefa. Eles não achavam, não consideravam que Jesus Cristo pudesse entender de física, pudesse entender de matemática, pudesse entender de direito, de ecologia, pudesse entender de sociologia. O que Jesus vai entender disso? Estou contando essa história para você pensar aí, se não é a mesma atitude nossa. Nós consideramos na vida anterior que qualquer problema que enfrentasse nós, que aparecesse, nós éramos treinados, competentes, estudados o suficiente para nós sozinhos podermos resolver. Jesus Cristo é legal, morreu por nós, muito obrigado, Senhor, muita gratidão. Mas o que o Senhor vai entender desse assunto aqui de 2021? Então eu tenho que resolver isso aqui. Eu não posso pedir a sua ajuda. Eu não devo, eu não consigo. E agora você está sendo chamado, dentro desse processo de salvação, a não se esquecer de Jesus em nenhuma área da sua vida. Você vai atender um telefone de um fornecedor. Antes de atender, você fala assim: Senhor, me dê palavras sábias e bom raciocínio para eu poder desenvolver com esse meu fornecedor. Amém. Você vai atender um telefonema, não de um fornecedor agora, mas de um cliente. Se antes de atender o telefone, ou antes de você efetuar a sua ligação, você chama Jesus: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso vender para esse meu cliente, eu preciso faturar, e preciso faturar neste preço que eu dei a ele. Peço a sua ajuda, Senhor, me dando argumentos convincentes, me dando tranquilidade, me dando paz de espírito, não me deixando contar nenhuma mentira. Amém. Bom, ao fazermos isso em todas as áreas da nossa vida, nós vamos sendo transformados. No começo do nosso processo de santificação, eu sei que é complicado. Muitas vezes eu fiz a besteira, já na igreja, já com Jesus Cristo, caminhando. Eu fiz a besteira. Um segundo depois de fazer a besteira, o Espírito Santo, naquela guerra espiritual que eu mencionei na aula passada, me incomodou. Eu me arrependi na hora da besteira. E agora como é que eu vou consertar isso aí? Tem que retornar e pedir perdão. Então, eu um dia discuti com a Antonieta lá em casa e saí brigado com ela para ir trabalhar. E todo o trajeto até a fábrica veio aquela coisa na minha cabeça. Mas você não precisava ter falado desse jeito, você não precisava ter falado daquilo, não sei o quê. E eu pensando, mas, pô, como eu sou burro mesmo, eu não aprendo, eu fico repetindo essas coisas, mesmo comportamento, mesmo não sei o quê. Cheguei na fábrica, eu ia pegar um cheque para assinar, vinha a Antonieta na minha cabeça, eu ia falar com um cliente, vinha a Antonieta na minha cabeça. Sabe quando é que eu zerei esse problema? Peguei o carro, fui lá em casa e pedi perdão para ela. Porque senão continuava incomodado, aquilo não saía da minha cabeça, de jeito nenhum. Então, nesse processo de santificação, nós passamos a ser humanos melhores. Nós começamos a evitar julgar os outros. Nós entramos num cursinho de superior, de altíssimo nível, para aprender a perdoar. Essa é uma tarefa só possível aos que têm Jesus no coração e na mente. Porque o homem natural não perdoa.
por definição. O processo de perdão, então, ele vai sendo manifestado. Você pedir perdão para a esposa, você pedir perdão para marido, você pedir perdão para filho, você pedir perdão para pai, para parente, você pedir perdão para credor, você pedir perdão para devedor. Esse é um processo que não vai acontecer assim porque você se salvou. Isso já vai fazer parte do processo de santificação, processo esse que você vai passar por ele, que não terminará enquanto você não morrer fisicamente. Mas a cada dia, a cada etapa desse processo, você vai sendo melhorado. A tal ponto que um dia, alguém lá no seu lugar de trabalho, alguém que convive com você, vai perguntar assim: o que você tem? Você está diferente, cara. Você não é mais a mesma pessoa. E aí você vai poder dizer para ele que o que você tem e que você procura refletir é o amor de Jesus Cristo pelo ser humano. Tomara que a pessoa, por causa desse seu testemunho, fique entusiasmada, né? Ah, poxa, que bom! Como que você conheceu Jesus Cristo? O que aconteceu com você? Como? Por quê? Como é que eu faço? Pronto. O seu comportamento, alterado pela presença do Espírito Santo na sua vida, o seu comportamento impactou na vida de outras pessoas, abrindo a oportunidade de você transferir para eles o que o Espírito Santo fez em você. Você está trabalhando com Deus para ajudar a realizar o plano na vida deles. E vou fazer um breve resumo no nosso mundo natural, o que ocasiona o mundo natural viver sem Deus. Um filósofo antigo, não quero falar o nome dele, ateu, ele disse lá atrás que se Deus não existe, então vale tudo. É verdade, o ser humano sem freio, porque o único freio possível é Deus. Então o ser humano sem freio vale a lei do mais rico, a lei do mais forte, a lei do mais poderoso. Não tem perdão, não tem misericórdia, não tem compaixão. Lei do mais forte. Olha aí, olha o que ela produz. Guerras desde Caim até ontem, até hoje. Guerra é uma constante no universo. Não tem um dia que não tenha tido guerra. E continua tendo. Guerra, homicídios. Homicídios é inexplicável. Inexplicável. Hoje, nós estamos sendo impactados porque um vereador médico, mas sem Jesus, matar uma criancinha de 4 anos não é a primeira vez. Como que? Não, né, entendeu? Não entra na cabeça. O que um ser humano natural pode fazer se ele não dispõe da ajuda de Jesus? Violências de tudo que é jeito, violência no lar, a gente está ouvindo um monte de relatos aí por causa da pandemia, enfim, racismo, cada vez mais forte, né? Feminicídio, racismo, intolerância de tudo que é jeito, invejas, egoísmo, desigualdades crescentes, adultério de tudo que é jeito, dentro da igreja e fora, não é só fora não, dentro também, heresias de tudo que é jeito, catástrofes, as catástrofes naturais, elas sempre existiram e vão continuar existindo, são naturais, mas nós não respeitamos as leis da natureza e construímos e edificamos e etc, e sofremos pelas consequências violentas dessas catástrofes, terremotos, tsunami, etc. Agora, nós provocamos catástrofes também, pelo aquecimento global, por um monte de outras coisas. O individualismo, as afrontas, a forma pela qual nós constituímos a sociedade que nós estamos vivendo hoje é
uma sociedade que rejeita a Deus. Esse é o nosso grande desafio. Viver numa sociedade como cristão que rejeita Deus. Vamos continuar a falar disso. Deus abençoe todos vocês e dê uma semana poderosa. Amém.